Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, na cidade de Birité. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra. Minha querida saudação aos queridos radioouvintes da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, a Rádio Nossa Mãe, Web Rádio Nossa Mãe, evangelizadora daqui de Birité, bem como todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube e Facebook da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Hoje celebramos o 11º domingo do tempo comum. E o Evangelho é Mateus capítulo 9, versículo 36 ao capítulo 10, versículo 8. Mateus capítulo 9, versículo 36 ao capítulo 10, versículo 8. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lendo esta palavra, nós percebemos que Jesus é o pastor definitivo, o pastor messiânico, que se ocupa das ovelhas tresmalhadas da casa de Israel, das ovelhas perdidas da casa de Israel, mostrando o amor misericordioso do Pai. Você depois confira lá, Êxodo capítulo 34, versículo 23. Convoca por isso os 12, conforme está aí no nosso Evangelho, no capítulo 10, versículo 1, 2 e 3, convoca os 12 apóstolos para colaborarem com ele no anúncio do reino, a começar pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. A missão desses, imitando a ação de salvação do Mestre, será caracterizada pela mesma gratuidade do dom recebido. Vamos compreender esta palavra. 12 apóstolos, como 12 eram as tribos de Israel, na novidade e continuidade do projeto salvífico. Jesus os convoca para levar a cumprimento a obra do Pai, começada com o chamamento de Israel, a começar pelo patriarca Abraão. Você confira lá, Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. E pela aliança proposta através de Moisés sob Sinai. O que move o Filho é o amor visceral do Pai, descrito muitas vezes pelos profetas, ou seja, esta palavra compaixão. Você pode conferir lá em Isaías, capítulo 49, versículo 15, como que Deus se compadece de seu povo. O Filho se comove profundamente ao ver as multidões fatigadas e abatidas. Mateus, capítulo 9, versículo 36. É esta a razão da sua pregação, do seu agir e da oferta do seu sangue por cada ser humano. Os 12 são chamados a colaborar com o Mestre, imitando as suas atitudes, no anúncio e na atividade, levando a todos a libertação do mal. Versos 7 e 8. São enviados, antes de mais nada, à casa de Israel. Verso 6. O povo santo que recebeu a aliança e as promessas de Deus. Mas a sua ação não vai ficar restrita a Israel, e alcançará as multidões cansadas e as ovelhas sem pastor, tão numerosas desde essa altura até os nossos dias. Mateus, em particular, sublinha a continuidade de dois momentos, sublinhando que os 12 são enviados em primeiro lugar às ovelhas perdidas da casa de Israel.
É este o ponto de partida que nos convida a reconhecer o significado de salvação da longa história de Israel, povo da aliança. Todavia, outras ovelhas, outras multidões são chamadas por Jesus a participar do caminho de libertação do pecado e da morte oferecida gratuitamente pelo Pai. A nova comunidade se enxerta, por isso, na história antiga, como sublinha São Paulo na carta aos Romanos, lá no capítulo 9 ao capítulo 11. A rigor, a salvação é destinada em primeiro lugar a Israel, mas em Cristo é oferecida a todos os povos. O povo reunido pelo Filho é convidado, além disso, a ser como Israel, povo real e sacerdócio santo. Em vista da realeza e do sacerdócio do próprio Cristo, Jesus manifesta com clareza o que significa participar da realeza de Deus, amando entranhadamente, compassivamente as suas ovelhas, até oferecer a sua vida por elas. Ele revelou aos homens do seu tempo e à comunidade cristã de todas as épocas que o chamamento a serem um povo sacerdotal se realiza para além de todos os tempos e lugares sagrados, já que cada ambiente e cada momento, sobretudo onde se sofre e se vive na opressão, são os lugares em que Deus se deixa encontrar. E é lá que os apóstolos, os enviados, a palavra apóstolo significa justamente isso, enviado, é justamente nesses ambientes de opressão e de sofrimento que os apóstolos devem levar a libertação do Senhor Jesus. Da aproximação entre Israel e o povo da nova aliança, reunida por Jesus, emerge, além disso, o aspecto da eleição gratuita. Israel é chamado por Deus ao Sinai para uma eleição absolutamente gratuita, fundada nem em méritos nem em comportamentos do povo, que repetidamente manifestou a sua fraqueza, faltando aos preceitos da Torá. Da mesma forma, é gratuito o chamamento dos 12. Então é interessante notar isso. Deus escolhe Israel não é porque Israel seja o melhor de todos os povos. Pelo contrário, era o mais infiel, o mais fraco. Da mesma forma, Deus chama os 12 não porque esses 12 sejam os melhores, mas porque são os mais fracos, os mais débeis. Deus tem uma preferência pelos mais fracos. Então, esta gratuidade, este chamamento dos 12 é o ponto central da nossa fé. A aliança é dom gratuito do amor de Deus pelo ser humano, primeiro por Israel e depois pela humanidade inteira. O sacrifício de Jesus Cristo, vítima e sacerdote da nova aliança, brota de um ato de gratuidade absoluta. Paulo vai assim se expressar: enquanto ainda éramos pecadores, Deus nos amou. Romanos capítulo 5, verso 6. O qual, por sua vez, é fundamento da gratuidade do apóstolo para com os homens. A comunidade cristã é convidada a meditar sobre esse estilo de vida que não cessa de suscitar espanto no homem habituado às regras sábias do ter e haver. Esta lógica econômica capitalista do mérito ao qual nós vivemos. Esta lógica econômica não é válida para Deus, que é Pai. Essa lógica não é válida para Jesus, que é o bom pastor. Essa lógica não é válida para o discípulo que se alimenta do corpo de Cristo, acolhendo-o sempre como sinal mais evidente tocante do dom gratuito que Cristo continua a fazer de si. Peçamos, portanto, a Jesus, nesse 11º domingo do tempo comum, a graça de que nós sejamos bons pastores, atendendo o chamado de Cristo, e da mesma forma como Ele gratuitamente se compadece e cuida de nós, que nós também gratuitamente nos compadeçamos e cuidemos das pessoas que de nós precisar. Oremos. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e por toda parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo seu mistério pascal, Cristo realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte, a glória de geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertos do poder das trevas, para a claridade de vossa luz, anunciemos por toda parte as vossas maravilhas. E por isso, Senhor, nós vos agradecemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém.
O nosso muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para evangelizar, bem como à Web Rádio Nossa Mãe, evangelizadora de Birité, que também nos cede esse espaço para proclamar a palavra de Deus. A você, querido internauta, que nos acompanha pelo YouTube e Facebook da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.